Amém. A paz do Senhor a todos. Mais um dia aqui, né? Para a honra e glória do Senhor. Já estamos quase chegando na metade, né? Do propósito, desse propósito de sabedoria, né? Que isso é a parte mais importante que nós devemos pedir ao Senhor, né, irmãos? Igual Salomão ele podia pedir qualquer coisa ao Senhor, mas ele pediu sabedoria, né? Então, muita alegria estar aqui ministrando mais uma vez. Eu me chamo Moema, eu moro aqui em Londres. Eu sou amiga da Karen, filha da Cris. Karen entrou comigo na mesma semana na igreja. Então, é com muita alegria que eu estou aqui nessa plataforma ministrando junto com elas, né, irmãos? Hoje nós vamos falar do capítulo 13 de Provérbios. E antes de adentrar o capítulo 13, Jesus tocou ao meu coração para falar um pouquinho sobre Salomão, porque que Jesus ofereceu isso a ele, né? Eu acredito que seja a única pessoa da Bíblia que teve esse privilégio, né, de pedir qualquer coisa que ele queria. Jesus deu essa oportunidade para Salomão. Por quê, irmãos? Porque Salomão moveu o coração de Jesus. Qual foi a referência, né, para Salomão ter tido esse privilégio de poder pedir qualquer coisa para Jesus? Irmãos, porque naquela época Salomão ele foi o que fez o maior holocausto. é, Entre os reis, ele deu 1.000 bois para o Senhor. Ele fez um holocausto de 1.000 bois para o Senhor. E ali foi o maior holocausto da época. E aí na Bíblia fala que no mesmo dia, na mesma noite, Jesus desceu e perguntou para Salomão: O que queres que eu te faça, Salomão? E Salomão ali já me mostra que ele foi um homem muito sábio, né? Que ele viu que ele podia pedir o quê? Algo que ele não podia alcançar com suas próprias mãos ou algo que ele não podia alcançar através de outra pessoa. Porque quando nós temos um sonho de um trabalho ou de alcançar uma casa, se nós trabalharmos muito, né? Se formos honestos, nós podemos alcançar. Mas Salomão pediu para o Senhor sabedoria, né? Então, Jesus, ele concedeu ali a Salomão sabedoria. Então, que venhamos aprender com Salomão. Eu acredito que se fosse nos dias de hoje, as pessoas iriam falar, né? Nossa, mas para que isso tudo, né? Para que acordar todos os dias, 6 horas da manhã, para fazer um devocional? Para que ir tanto na igreja? Para que ser tão crente, irmãos? Mas vamos continuar, não vamos parar, porque Deus está nos contemplando e Deus também, quem sabe, vai nos dar esse privilégio, né, de pedir algo para Ele e Ele descerá na mesma noite para nos conceder. Então, vamos continuar servindo ao Senhor com excelência, vamos continuar aqui buscando essa sabedoria do alto, que somente Jesus pode nos dar, né? E acredito que Ele vai nos conceder, porque, como diz o meu pastor Jesus, Ele não nos deve nada, irmãos. Então, vamos continuar aqui firmes no propósito. Eu falo que a nossa vida aqui é muito corrida, né? Na Europa, a gente trabalha muito. Chega domingo, eu falo, Jesus, eu acho que eu não vou chegar na outra semana, porque é tanta coisa para fazer, irmãos. Mas a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor que nos renova a cada dia, Ele nos abençoa a chegar mais uma semana, mais um final de propósito. Então vamos permanecer firmes até o final desse propósito, que Deus vai nos honrar, vai honrar com a sabedoria do céu, irmãos, em nome de Jesus. E eu vou estar aqui lendo o capítulo todo, né? O capítulo 13, e depois eu vou explanar sobre alguns versículos que eu achei importante para a gente aprender. E alguns são um pouco similares, então se eu pular algum é por conta disso, tá bom, irmãos? Então, o capítulo 13, ele nos diz: O filho sábio aceita a disciplina de seu pai. O zombador se recusa a ouvir a repreensão. Com palavras sábias, consegue-se uma boa refeição, mas os desleais têm fome de violência. Quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. O justo odeia mentiras, o perverso causa vergonha e desonra. A justiça guarda o caminho do íntegro, mas a perversidade desencaminha o pecador. Alguns que são pobres fingem ser ricos, outros que são ricos fingem ser pobres. O rico tem como pagar resgate por sua vida, o pobre nem sequer é ameaçado. A vida dos justos brilha alegremente, mas a luz dos perversos se apagará.
O orgulho só traz conflitos, mas os que aceitam conselhos são sábios. O dinheiro, ganho por meios ilícitos, logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é árvore de vida. Quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades. Quem respeita o mandamento será bem-sucedido. A instrução do sábio é fonte de vida. Quem a aceita escapa das armadilhas da morte. O sensato é respeitado, o desleal caminha para a destruição. O sábio pensa antes de agir, os tolos se gabam de sua insensatez. O mensageiro desleal depara com dificuldades, mas o mensageiro confiável traz cura. Quem despreza a disciplina acabará em pobreza e vergonha. Quem aceita a repreensão será honrado. É agradável ver sonhos se realizarem, mas os tolos se recusam a se afastar do mal. Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Desgraças perseguem os pecadores, enquanto bênçãos recompensam os justos. A pessoa de bem deixa herança para os netos, mas a riqueza do pecador vai para as mãos do justo. As terras dos pobres produzem muito alimento, mas a injustiça tudo consome. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. O justo come até se satisfazer, mas o estômago dos perversos fica vazio. Meu Deus, né? Muita sabedoria. Em um capítulo já fala que coisas de todas as áreas das nossas vidas, né, irmãos? Como Salomão foi sábio. E que privilégio a gente ter esse livro, né, para aprender, que venhamos estudá-lo, não somente agora, né, no mês de janeiro, mas que esses versículos venham estar em nossas mentes, porque esse é um ensinamento para todas as áreas da nossa vida. Os grandes empresários, né, pessoas que nem são crentes, a vida deles são pautadas em cima de Salomão, porque Salomão, ele ensina sobre negócios, sobre finanças, ele ensina sobre a família, sobre amizade, ele ensina sobre tudo, irmãos. Então vamos sim aprender com excelência, como a Cris falou, vamos estar com o nosso caderninho anotando tudo que as pessoas estão falando, porque Jesus ele revela para nós, né? Então vamos estar com nossos ouvidos atentos para aprender os ensinamentos de Jesus. Então o versículo primeiro diz: o filho sábio aceita a disciplina de seu pai. O zombador se recusa a ouvir a repreensão. Nós que somos jovens, é tão difícil escutar os nossos pais, irmãos. Eu agora, né, com quase 30 anos, que eu entendo, né? Se eu tivesse escutado mais a minha mãe, eu tinha, meu Deus, eu tinha me livrado de muitas coisas. Mas quando nós somos mais adolescentes, né, nós achamos que nossos pais estão querendo cuidar até demais e que é um exagero, mas não é, irmãos. É porque eles já passaram por esse caminho e eles sabem que nós vamos quebrar a nossa cara. Então eles vêm nos ensinar antes que nós venhamos cair, né, tropeçar. Então eles avisam, olha, cuidado que tem uma pedra ali, ou você pula ou você passa ao redor dela para que você não caia. Então que nós venhamos escutar as pessoas mais sábias, né, os nossos pais ou a quem Jesus confiou para a nossa criação, né? E eu vejo o quão difícil é a criação de um filho, né? Eu ainda não sou mãe, mas eu vejo, nossa, que tamanha responsabilidade, né, em uma criação. Por isso que Jesus fala, né, que nós temos que ter as nossas crianças na casa do Senhor, porque pode até desviar, chegar a desviar, mas a gente volta, né, para a casa do Pai. Então vamos escutar os nossos pais, vamos escutar as pessoas mais velhas, né, irmãos, que nos dão conselho, porque Jesus fala na palavra dele que os arrogantes, eles não aceitam críticas e orientações, que venhamos ser humildes como Jesus, né, para a gente poder ouvir, que os nossos ouvidos estejam atentos, porque aquelas pessoas, elas já passaram por aquele caminho. Então, se a gente for sábio, né, a gente vai pegar ali as instruções que a pessoa teve que errar, teve que sofrer, teve que ter dor para saber o caminho certo, e ela já está nos passando esse caminho certo. Então, que nós venhamos escutar sim mais as pessoas mais velhas. Sábado agora eu estava na igreja e um pastor veio conversar comigo e ele falou que ele me via muito parecido com ele, né? Quando ele começou, né? A parte ministerial, e ele me deu ali alguns conselhos e eu anotei tudo, irmãos. Ele falou versículos para mim e eu anotei tudo, eu escutei com sabedoria.
Então, que venhamos escutar mais os nossos pais, né? Que venhamos escutar mais as pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho, que tem mais sabedoria que nós. Deus nos dá pais carnais, né? Mas que também nós venhamos escutar nosso Papai do céu, que Ele deixou essa palavra, né? Maravilhosa, que é a Bíblia para nós, que tem todas as instruções, irmãos. Tudo que nós precisamos saber tem a Bíblia. A Bíblia é tão atualizada, né? Igual Salomão. Olha que ensinamento. Salomão deixou a vida dele aqui escrita para nós, que nós venhamos aprender, que nós venhamos ter sede da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos dar sabedoria, que nós venhamos ler a palavra. É importante nós escutarmos pregações, estar ali ouvindo mais do Senhor, mas a verdadeira sabedoria vem da nossa busca, irmãos. Nós temos que buscar a ler a palavra, então nós temos que aprender com os nossos pais e com o nosso Pai do céu, né? Que deixou esses tantos discípulos aqui para estar escrevendo a Bíblia para nós, homens de Deus. Então, que venhamos aprender e ter os ouvidos atentos, né, aos nossos pais, às pessoas mais velhas. Então, irmãos, esse versículo nos diz isso, para que nós venhamos escutar mais, porque o zombador, ele se recusa, irmãos, a escutar, né? Mas os sábios, ele tem os ouvidos atentos. Então, não vamos ser um zombador, mas vamos ser uma pessoa sábia. O versículo 3 diz: quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. Esse eu acho que é um dos versículos mais importantes, né, irmãos? Como é difícil a gente guardar a nossa língua, como é difícil a gente ficar calado, né, irmãos? Então, que venhamos ter sabedoria no que nós vamos falar, porque a nossa palavra, as palavras têm poder, né? Jesus, ele criou o mundo através das palavras, irmãos. Então, tem muito peso no mundo espiritual, assim como nós podemos abençoar as pessoas, nos abençoar, né? Nós também temos o poder de amaldiçoar as nossas vidas e amaldiçoar as pessoas. O meu pastor do Brasil, ele sempre ensina quando nós temos uma briga que é para a gente responder no outro dia, porque no outro dia a gente acorda manso, né? Tudo aquilo que a gente queria falar ali na hora da raiva, a gente fala a metade ou nem a metade, irmãos. Então, que venhamos ter sabedoria no que vamos falar. Psicólogos ensinam, né? Que não é para a gente falar quando a gente está feliz demais, que não é para a gente tomar atitudes quando a gente está triste demais e nem com muita raiva, mas é para a gente tomar com sensatez. Então vamos ser sensatos no que nós falamos. Jesus, ele fala, né, que o que faz mal não é o que entra, mas é o que sai, o que está saindo da nossa boca. Talvez nós não estamos alcançando as bênçãos, irmãos, porque nós estamos amaldiçoando aquilo que Jesus nos deu, aquele trabalho que Jesus nos deu. A gente fala, nossa, tudo a gente reclama, né? A murmuração sai através da nossa boca, né, irmãos? Vamos ter cuidado com o que nós falamos, vamos pensar antes de falar, irmãos, escutar mais e falar menos, escutar mais e falar menos, que esse seja um dos ensinamentos para esse ano, né? Então, vamos ter cuidado do que nós falamos, vamos controlar a nossa língua, e ser sábio do que nós falamos, porque a nossa palavra, irmãos, ela pode tanto trazer cura na vida de uma pessoa, mas como ela também pode falar, né? Tudo que aquilo que a gente fala, a gente não pode voltar atrás, né? Tudo que aquilo que a gente fala, que a gente lança, não tem como voltar para trás. A gente pode até pedir desculpa, né? Mas aí a gente já falou. Então vamos ter sabedoria, vamos escutar mais as pessoas e falar pouco. Jesus, ele não falava muito. Quando uma pessoa ia falar com ele, né? Jesus, ele trocava, né? Ele fazia a mesma pergunta para a pessoa, para que a pessoa ali, ela mesmo, tirasse as suas próprias conclusões. Então, vamos ser como Jesus, vamos ser sábios, vamos escutar mais e falar menos esse ano. Amém? O versículo 4. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. Esses são as pessoas, né, que fazem muita promessa, mas nada cumpre, né, irmãos? Ah, porque eu vou comprar esse carro, eu vou fazer essa faculdade, eu vou para Nova York, não sei o quê. Aquela pessoa que muito fala, mas nada tem, né, irmãos? Então, vamos trabalhar com a nossa realidade. O próprio Jesus, né? O próprio Jesus veio na Terra, ele era carpinteiro, ele trabalhava, irmãos. Então, vamos fazer o nosso máximo com aquilo que nós conseguimos. O que eu posso fazer hoje? Qual faculdade eu posso fazer hoje? Qual trabalho eu posso alcançar hoje com as minhas mãos? É esse. Então, vou trabalhar
com honestidade, Jesus, o restante ele fará. Então vamos trabalhar de acordo com a nossa realidade. Nós temos que sonhar, nós temos que ter ambições, mas ambições realizáveis, né, irmãos? Que Jesus, claro que ele faz o impossível, mas nós também temos que sonhar ali, né? Viver a realidade da nossa vida com o possível, porque se a gente ficar somente sonhando, fazendo promessas, nós não iremos chegar a lugar nenhum, né? Então, vamos trabalhar duro para que nós possamos chegar nos nossos propósitos, né? Jesus, né, ele não se agrada do preguiçoso. Jesus não vai entregar nenhuma bênção na mão do preguiçoso, irmãos, porque a mão do preguiçoso ele vai vai colocar numa mão e vai sair pela outra. Então, nós temos que dar valor, né, às coisas. Então, não vamos ser preguiçosos, mas nós vamos trabalhar duro, né? Desde que eu cheguei aqui em Londres, foi uma promessa do Senhor me trazer aqui. Eu trabalho muito aqui, mas eu nunca liguei para casa para pedir R$ 20, irmãos. Então, vamos trabalhar duro, sim, não vamos ser preguiçosos, que o próprio Deus trabalhou. Então, nós temos que trabalhar. O trabalho edifica o homem, né? Também está escrito na palavra do Senhor. Agora eu vou pular aqui para o 7, que fala: alguns que são pobres fingem ser ricos, outros que são ricos fingem ser pobres. Já é um gancho do que eu acabei de falar, né, irmãos? Não vamos ser escravos do Satanás. Vamos viver de acordo com a nossa realidade. Às vezes o Instagram, né, as redes sociais nos mostram tantas coisas que nós queremos ser parecidos com alguém e com isso nós acabamos nos endividando, irmãos. Então vamos viver de acordo com a nossa realidade. Não vamos querer mostrar nada para ninguém, irmãos. Senão nós ficamos escravos, né, do dinheiro, escravos do trabalho, porque tudo que nós trabalhamos já vai para a dívida, isso nos deixa saturados, isso nos deixa cansados. Então vamos viver de acordo com a nossa realidade. Deus nos contempla, nós não temos que mostrar nada para as pessoas, irmãos, mas nós temos que mostrar para Deus. Então vamos viver de acordo com a nossa realidade, para que nós não venhamos ser escravos do trabalho. Nós temos que tirar ali, né, do nosso salário o dízimo do Senhor, que são os 10% ali que Jesus nos ensina, para que Jesus não deixe o devorador entrar na nossa casa. Então, vamos trabalhar com sabedoria também com o nosso dinheiro. Nós também temos que ser sábios com as nossas finanças, irmãos. Nós temos que tirar ali os 10% do Senhor, né, que é a primeira coisa que nós devemos fazer. Nós temos que tirar nossas contas, que nós temos que ser honestos, nós temos que pagar as nossas contas, porque como nós somos, vamos falar que somos discípulos do Senhor, que nós servimos ao Senhor e não pagamos as nossas contas, nós temos que dar bom testemunho às pessoas. Então, antigamente, né, o povo fala que era muito difícil fazer negócio com crente, né? Que o crente sempre ia orar antes. Então, o crente não compra de cara, né, irmãos? Então, que nós venhamos sim orar antes, né? Jesus nos ensina ali se eu não me engano, em Lucas, capítulo 14, versículo 28, Jesus nos ensina que quando a gente for construir uma torre, que é para a gente anotar antes, né? Para a gente não passar vergonha, calcular, para que não fique somente no alicerce. Assim também é como é na nossa vida, né, irmãos? Vamos ter uma reserva guardada, nós não sabemos o dia de amanhã, então vamos ter sabedoria em controlar o nosso dinheiro, então não vamos demonstrar que nós somos ricos se a gente não for, irmãos. Vamos viver de acordo com a nossa realidade. Agora, final de ano, eu fiquei bastante doente, peguei uma gripe muito forte e eu fiquei uns 15 dias sem trabalhar. E se eu não tivesse uma reserva, eu não sei como eu faria. Então, vamos ter uma reserva guardada para que a gente não fique preocupado, para que a gente não fique ansiosos com amanhã, mas vamos agir com sabedoria também com o nosso dinheiro. Eu estava vendo até também um vídeo essa semana de uma pessoa falando do Cristiano Ronaldo, que é um jogador de futebol. Ele é um dos homens mais ricos aí do mundo, né? Ele tem mais de 600 milhões ou bilhões de seguidores. E aí tava mostrando a vida dele, né, irmãos? Um homem que tem tanto dinheiro, o Natal dele foi um frango e uma salada para sua família. Aí eles estavam zoando ele, né? Porque os zombadores, os insensatos, eles zombam as outras pessoas, né? Tava falando que ele não tem uma roupa de marca, assim, que ele não posta nada. As roupas dele, da família dele, é da Decathlon. Mas ele é um homem que ajuda muitas entidades, né? Que vêm do Senhor. Ele faz muitas doações para hospitais. Então, Jesus, ele não vai colocar na nossa mão se a gente não tiver
tiver sensatez, né, em como gastar o nosso dinheiro. Então, para que nós possamos ser prósperos também, a gente tem que ser fiel aqui no simples, irmãos, com o nosso salário, porque aí Jesus vai ter confiança de nos entregar mais, né? Agora, se a gente é insensato, a gente quer demonstrar que a gente é rico sem a gente poder, Jesus não vai confiar grandes coisas nas nossas mãos, né? Porque ele sabe que vai sair rápido. Então, vamos ter sabedoria com o nosso dinheiro. É, o 10º aqui fala: o orgulho só traz conflitos, mas os que aceitam conselhos são sábios. Então, foi aquilo que a gente aprendeu no versículo primeiro, né? Que nós temos que ser humildes, né? Nós não temos que ser orgulhosos, né? Vamos ser humildes para escutar os conselhos das pessoas que já passaram por aquele caminho. O 11 fala: o dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. Esse versículo, irmãos, me faz lembrar a vida da minha tia. A minha tia, ela morava em uma rua, a casa dela era menor da época. E aí os vizinhos, tudo com aquele casão, mas tudo insensato, né, irmãos? Quando a gente quer ser espertinho demais, né? Quando nós queremos ganhar de forma ilícita nosso dinheiro, logo ele vai embora. Já viu aquela pessoa que um dia ela tem tudo, tem um carrão, tem um casal, no outro dia ela não tem nada. Um dia ela tá lá na conta do bar, se esbanjando, pagando para todo mundo, no outro dia ela não tem dinheiro para fazer a compra de casa, né, irmãos? Então, vamos trabalhar devagar. Às vezes demora um pouco a gente conquistar as nossas coisas, mas nós vamos chegar lá. E esse versículo me lembra a vida da minha tia, que era muita dificuldade ali, os dois para construir a casa deles. E eles sempre sendo fiéis ao Senhor. Ela tem muitos testemunhos de que quando ia comprar as coisas ali para a construção da casa dela, sempre estava em promoção, sempre ela conseguia comprar o melhor com o preço do mais barato, porque Jesus, ele vê, irmãos, ele conhece os nossos sonhos, ele ajuda a gente a realizar. E hoje a casa dela é a mais bonita da rua, porque ela perseverou no Senhor, ela não quis ganhar dinheiro de forma ilícita, né? Mas aqui está falando: a riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo, então vamos ter paciência, que as coisas não caem do céu do dia para a noite, né? Nós demanda um tempo ali para a gente conquistar as coisas, mas se a gente estiver no Senhor, sendo honesto com o nosso dinheiro, o Jesus vai fazer com que essas coisas fiquem permanentes, né? Ele não vai deixar Satanás tirar da nossa vida, Satanás tirar da nossa família, né? Então vamos ser coerentes, né? E trabalhar duro, que Jesus vai nos honrar. O 13 e o 14, ele fala sobre aceitar os conselhos também, que nós temos que ser humildes ao Senhor. O capítulo 17, irmãos, fala: o mensageiro desleal depara com dificuldades, mas o mensageiro confiável traz cura. Essa palavra, irmãos, me veio aos falsos profetas, que é aquelas pessoas, aqueles mensageiros que não estão entregando realmente o que Deus quer falar com as pessoas. Então, vamos orar muito ao Senhor. Como que nós iremos saber que que aquela palavra veio do Senhor? Se a gente for muito amigo e íntimo dele, como nós vamos procurar essa intimidade? Orando ao Senhor. Irmãos, vamos ter muito cuidado no que nós profetizamos ou falamos para as pessoas no nome de Jesus, no nome do Senhor. É muita responsabilidade, irmãos, nós profetizarmos sobre a vida de uma pessoa. Então, que nós venhamos ser esse mensageiro do Senhor, né? E não o mensageiro do Satanás, que vai entregar algo que não veio do Senhor, que vai brincar com os sonhos das pessoas, irmãos. A Karen falou um dia algo que ficou no meu coração, que ela falou que a ovelha, ela conhece a voz do pastor, né? Então, se a gente está tendo dúvida, misericórdia, né, irmãos? Na voz de Jesus ou de Satanás, nós temos que ter certeza de qual é a voz do Pai, né? A ovelha, ela sabe qual é a voz do pastor. Se outro pastor chamar, ela não vai, mas ela só vai somente perante ao pastor dela, né? Então, que nós venhamos escutar a voz do nosso pastor e ter cuidado com o que nós falamos e não somente profetizamos, né? Mas aquilo que nós falamos para as pessoas. Então, vamos ser os mensageiros do Senhor, né? Mensageiros do reino, falar aquilo que realmente Deus nos enviou a falar. Então vamos ter sensatez também no que nós falamos no nome de Jesus, porque nós iremos pagar conta, irmãos. Como está lá no céu tem o livro das nossas obras, né? Então Jesus também está contemplando aquilo que nós estamos falando, que não vem dele. E Jesus fala na palavra dele que essas pessoas irão pagar um alto preço, né, irmãos? Então vamos ser mensageiros do Senhor. Olha, aqui fala: o mensageiro confiável traz cura. O
mensageiro confiável traz cura, então nós levamos cura à vida das pessoas, né? E a cura é o próprio Deus, né? A palavra do Senhor. Então que venhamos ser mensageiros do reino, do céu, irmãos. Então vamos ter cuidado com aquilo que nós falamos com as pessoas. Se tem dúvida, é melhor que ficamos quietos, irmãos. É melhor que nós não falamos do que a gente profetizar ou falar algo que não veio do Senhor. Amém? O versículo 21, ele fala. é, Desgraças perseguem os pecadores, enquanto bênçãos recompensam os justos. Irmãos, então aqueles que são pecadores, que só praticam o mal, pode ter certeza que a vida dessa pessoa não vai para frente, né? Por isso que é nos ensinado, né? Quando alguma pessoa fala algo conosco, que é para a gente olhar os frutos dessa pessoa, né? Que é para a gente olhar a vida dessa pessoa. Porque quando é uma pessoa que ela não está agradando ao Senhor, que é uma pessoa pecadora, que é uma pessoa que não está ali nos caminhos do Senhor, a vida dela não vai para frente, irmãos, a vida dela paralisa, né? Então, que venhamos obedecer ao Senhor, né? Porque ele fala que os obedientes, a bênção e a misericórdia do Senhor vai correr atrás de nós. Ele não fala que nós tenhamos que correr atrás das nossas bênçãos ou atrás da misericórdia, irmãos. Mas na palavra dele fala que as bênçãos e as misericórdias do Senhor irão correr atrás de nós. Então vamos fazer o simples, né? Esse ano, simples com excelência para o Senhor. Vamos trabalhar de forma honesta, vamos servir a Deus. Irmãos, que nós não precisamos fazer mais nada, porque a palavra nos confirma, né, que as bênçãos e as misericórdias do Senhor irão nos alcançar. Então, irmãos, vamos fazer o simples do Senhor. Jesus não quer muito de nós. Essa semana eu até fui pregar quarta-feira para os jovens. Eu falei, Senhor, que palavra que eu vou levar, né? A primeira palavra do ano de 2025. E Jesus falou comigo, porque primeiro vem para nós, né, irmãos, que ele quer somente obediência, irmãos, que nós temos obedientes ao Senhor. Obediente é o quê? Cumprir a palavra dele, cumprir os mandamentos dele. Aqui também fala que aqueles que seguem os mandamentos do Senhor têm uma vida bem-sucedida. Então vamos ser filhos obedientes, vamos fazer o básico ali com o Senhor, né? Com excelência, que Jesus vai fazer com que as bênçãos e as misericórdias irão correr atrás de nós. O versículo 24 fala: quem corrige os filhos mostra que quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Isso é muito importante, né, irmãos? Tudo aquilo que a gente aprendeu é quando a gente passou ali por dificuldade, né? Quando os nossos pais não deixaram a gente fazer algo. Eu lembro que meu pai já faleceu, mas meu pai era muito bravo desse povo antigo, sabe, irmãos? E ele nunca deixou a gente dormir em casa de coleguinha. Eu nunca dormi em casa de coleguinha. Os coleguinhas podiam dormir lá em casa, mas a gente não podia sair de casa. E até hoje, irmãos, até hoje eu me sinto desconfortável em dormir na casa de alguém. Então, meu pai ensinou isso, né, sobre tatuagens, piercing também, ele não gostava, ele não se agradava. E depois que meu pai faleceu, eu nunca tive coragem de fazer, porque parecia ali que eu estava desrespeitando, né? Então, vamos escutar os ensinamentos dos nossos pais, que os pais sejam rígidos mesmos, né, com os filhos, porque é somente assim que nós aprendemos, irmãos. É, então, a minha mãe já era mais um pouco flexível, né? Ela já ouvia mais, era mais amiga, mas quando a minha mãe falava não, não adiantava, irmãos, nós não conseguíamos engambelar ela, né? A gente tentava ali ficar insistindo, mas não adiantava. Então, fica os ensinamentos, né, do que os nossos pais nos ensinou, para que a gente passe para os nossos filhos também, né? Eu também me lembro de uma professora, eu não esqueço o nome dela, irmãos, ela chamava Margarete, era minha professora de matemática, e ela foi minha professora mais difícil. E foi a única matéria assim que eu aprendi mais, irmãos, que ali eu tive que estudar mesmo. Então, tudo aquilo que é difícil, né? Tudo aquilo que os nossos pais, ele nos cobra e tudo, mas aquilo a gente aprende com excelência, né? Então, que os pais possam continuar aí chamando a atenção dos filhos. A minha mãe até hoje, né? Se eu não atendo ela ou se acontece alguma coisa, ela já briga comigo, com quase 30 anos de idade, mas não adianta não, irmão. A gente ainda continua sendo criança. Então, que os pais venham realmente disciplinar os filhos, né? Porque Jesus confiou essa missão aos pais, né? Jesus escolheu vocês, irá me escolher também em nome de Jesus para ser mãe, pai. Então, nós temos que honrar o Senhor, ensinar os princípios, o caminho que o Senhor ensinou, né? Nós temos que ensinar aos nossos filhos. Então, isso é muito importante. Como Jesus também, né? Jesus não dá nada na nossa hora, né? Aquilo que a gente quer. Jesus
ele dá na hora que a gente está preparado para receber, né, irmãos? Então, é igual uma mãe. Uma mãe não vai deixar um filho ali pular na piscina se ele ainda não sabe nadar. É a mesma coisa de Jesus. Jesus não vai entregar algo nas nossas mãos que a gente ainda não tem maturidade, né, para estar exercendo aquilo. Então, vamos pedir ao Senhor, se Jesus não está te entregando, vamos perguntar ao Senhor, Senhor, o que que eu preciso melhorar? Qual estação eu estou, né? O que que eu preciso amadurecer, Jesus, para que o Senhor venha me entregar isso? Então foi isso, né, que Jesus ministrou no meu coração, falou muito comigo, espero ter falado com os irmãos também. E eu agradeço essa oportunidade de estar aqui ministrando sobre a palavra do Senhor. Amém? Vou passar para a Cris a palavra agora. Nada,